Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você está me assistindo, mas seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o substantivo no singular e no plural. Bom, nós sabemos que substantivo é aquilo que dá nome às coisas, né? O substantivo ele pode ser próprio ou ele pode ser comum. O substantivo próprio, ele dá nome a coisas específicas, a pessoas, a lugares, a cidades, a bairros. Por exemplo, Campo Grande, nome de uma cidade. Totó, nome de um cachorro. Thaís, nome de uma pessoa. Santo Amaro, nome de um bairro. Então, esse é o substantivo próprio, ele dá nome a coisas específicas. O substantivo comum, ele nomeia coisas aleatórias, que podem ser qualquer coisa. Por exemplo, marca-texto, né? Eu tenho aqui caneta. Então, o substantivo ele pode dar nome a... O substantivo comum ele pode dar o nome a algo aleatório. Pode ser qualquer marca-texto, pode ser qualquer caneta. Bom, e quando nós falamos do substantivo, ele precisa ser flexível, ou seja, ele precisa se adaptar, né, ao conjunto. Por exemplo, se eu tenho um lápis, eu digo o lápis. Porém, se eu tenho mais de um, eu não posso mais dizer o lápis. Eu preciso dizer os lápis, porque eu tenho mais de um. Se eu tenho uma canetinha, eu posso dizer a canetinha. Porém, se eu tenho mais de uma canetinha, eu preciso dizer as canetinhas. Então, eu vou acrescentar o quê? O S ali no plural, no final, para indicar o plural, ou seja, quando eu tenho mais de um. Então, o plural é quando eu tenho mais de um, e aí eu preciso o quê? Diferenciar, eu preciso mudar a minha frase. Então, a canetinha, as canetinhas. Eu tinha uma canetinha, eu tinha algumas canetinhas. Então, vocês perceberam a mudança da frase? Então, nós precisamos o quê? Adaptá-la ao plural. O plural é quando eu tenho mais de um, ok? Bom, então aqui na página 14 do livro de vocês, né, nós estamos falando sobre o singular e o plural. E o exercício 1 fala assim: releia o trecho a seguir e faça o que se pede. Esse trecho aqui é sobre o conto que vocês viram ali na aula anterior. Então, ele fala assim: veja só, trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Então, pinte os substantivos que nomeiam animais. Então, quais são os substantivos que você encontrou aqui que dá nome a um animal? Então, você vai pintar ali. Agora, copie as palavras que você pintou nos espaços adequados. Então, eu tenho um espaço aqui que indica apenas um ser e que indica mais de um ser. Então, olha lá novamente, nesse trechinho que você leu. Passarinhos, antílope, serpente. Então, qual desses indica mais de um? Indica um grupo. Você vai escrever ali onde indica mais de um ser. Quais deles indica apenas um animal? Então, você vai escrever aqui, indica apenas um ser, tá bom? E aí, olha só, dependendo do número de elementos que indicam, os substantivos podem ser classificados em singular ou plural. Então, singular, como eu disse para vocês, é quando nós temos apenas um ser. Por exemplo, a serpente, como vocês estão vendo aqui na tela. Ou ele pode ser plural, que é quando nós temos vários seres ou a partir de dois seres. Então, se eu tenho apenas um, eu tenho um singular. Se eu tenho a partir de dois, eu tenho plural. Se eu tenho mais do que dois, continua sendo plural, tá bom? Bom, continuando aqui então, na página seguinte, que é a página 15, nós temos aqui alguns exercícios de fixação, tá? Então, nós temos aqui o leão e eu tenho aqui 2 leões. Então, como é que você vai escrever o nome desse animal? Eu tenho aqui uma serpente, tenho outras serpentes. Tenho uma lebre, tenho 2 lebres.
tem uma árvore, que é o baobá, que é uma árvore muito comum do continente africano, e tem os baobás, tá bom? Então, você vai escrever aqui como é que você escreve essas palavras no singular e no plural, dando atenção à mudança nos artigos, né? O, a, os, as, e também no substantivo, tá bom? Que é o que dá nome aos animais, né? E a essa árvore também. Aqui na página 16, eu já vou dar continuidade neste mesmo vídeo, fala sobre o substantivo masculino e feminino, porque também tem uma diferença. Então, olha só, a lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Então, vocês sabem que o artigo ele muda de acordo, né, com o substantivo. Se é masculino, o, os, né? Se é feminino, a, as, né? Então, você percebeu aqui, ó, a lebre. Essa palavra é no feminino, então o artigo também está no feminino. A. Aqui no finalzinho da frase eu tenho o gênio da selva. O gênio. Gênio é masculino, substantivo masculino. Então, o gênio. Eu não posso falar a gênio nem o lebre, né? Porque o substantivo, ele é ou masculino ou feminino, e eu preciso usar o artigo correto, adequado para cada substantivo, tá bom? E o nosso livro diz que os substantivos eles também podem ser classificados como masculino e feminino, que é o que eu disse para vocês aqui. E sendo masculino, a gente precisa colocar o no singular ou o os no plural. O gênio, o leão, o menino, tá? E quando é feminino, eu preciso colocar a palavra a antes do substantivo, quando ele é singular, ou as quando está no plural. Então, a lebre, as lebres, a serpente, as serpentes, a menina, as meninas, tá bom? Então, aqui você vai dar continuidade, você vai organizar essas palavras no feminino e no masculino no exercício 4. Você vai reescrever as frases aqui, trocando o substantivo lebre pelo substantivo leão, para que você consiga trocar também ali o artigo, tá bom? E aí você vai fazer isso na página 16 e também na página 17 do seu livro didático, tá bom? Pessoal, então por hoje é isso. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus. Nos vemos em breve em nossa próxima aula.